A partir de 2026, os cuidados com a saúde dos trabalhadores será uma exigência legal, prevista pela norma regulamentadora número 1, que trata sobre a segurança e a saúde no trabalho. E as empresas vão precisar se adequar às novas regras. Para se ter uma ideia da importância do tema, só em 2024, em Santa Catarina, foram concedidos mais de 34 mil benefícios previdenciários associados à saúde mental. Vamos conversar sobre as mudanças da norma regulamentadora e também sobre os impactos previstos no ambiente de trabalho. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TV Aula. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga, que é Procuradora Regional do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, e também o doutor João Paulo Branco, ele que é psiquiatra, membro da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora Márcia, doutor João, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao Vamos Conversar. Que prazer! Olá, Rafaela, muito grata, pela oportunidade de nos receber. É realmente um grande prazer fazer parte aqui dessa discussão tão importante para o mundo do trabalho. É verdade. Doutor João? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui como representante da área médica, da psiquiatria, que envolve o tema, saúde mental. Isso vai agregar a todos, principalmente a sociedade, as famílias e também o ambiente laboral e econômico do nosso país. Com certeza, uma discussão bastante importante que vem em boa hora. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para os nossos telespectadores e falassem um pouquinho de que forma vocês vêm trabalhando e atuando nessa área. Começando por você, doutora Márcia. Bem, atualmente eu ocupo a Secretaria Nacional de Apoio e Integração à Atividade Pericial, porque o Ministério Público do Trabalho conta com peritos próprios na área, principalmente de Medicina do Trabalho e Engenharia do Trabalho. Então, é uma secretaria que funciona junto ao gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. E desde 2019 eu faço parte da comissão de acompanhamento do processo de revisão das normas regulamentadoras do trabalho. Eu presidi essa comissão do período de 2019 a 2023 e agora integro como membro dela. Então, realmente, vamos dizer assim, tenho essa familiaridade com o tema. Com esse tema bastante importante, doutor João? Sou psiquiatra desde 2015 aqui em Santa Catarina. Em relação ao tema especificamente, eu trabalhei por um curto período ali no Ministério Público de Santa Catarina, em que integrava, juntamente com psicólogos e médicos do trabalho, uma equipe focada em saúde do trabalhador dentro do Ministério Público de Santa Catarina. Então foi uma oportunidade enriquecedora, e trago aqui alguns exemplos aí em que a gente se preocupava com a saúde do trabalhador já desde 2015, ali quando a gente começou os trabalhos. Também sou psicogeriatra aqui em Santa Catarina, atuando também nessa faixa etária da população. E no dia a dia, a gente tem muitos pacientes que vêm até nós em busca de alívio das suas dores, dos seus sofrimentos, e grande parte deles são advindos ou potencializados por questões laborais. Então, que honra tê-los aqui conosco para esse bate-papo. Vou começar a pergunta direcionando para a doutora Márcia. Gostaria que você explicasse para o nosso público o que exatamente é a NR número 1, que é a norma regulamentadora, e que alterações ela traz a partir de 2026. Bem, a norma regulamentadora número 1 é, vamos dizer, uma norma organizadora do sistema de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores nos ambientes de trabalho. Ela, vamos dizer, sofreu uma grande alteração no ano de 2019, porque antes esses programas eles estavam centrados em riscos químicos, físicos e biológicos. E essa alteração de 2019, ela abriu esses programas, essa organização, vamos dizer, protetiva, para todos os tipos de riscos relacionados ao trabalho. Então, sob a nossa perspectiva, e isso está inclusive contemplado em ações civis públicas que o órgão já move contra algumas empresas,
Os riscos psicossociais, eles já estavam desde 2019 englobados, vamos dizer, nessa miríade de assuntos que deveriam ser tratados, né, por essas normas, pelo conjunto de normas. Mas, assim, em resumo, a NR1, ela, vamos dizer, organiza esse sistema de proteção. Por isso que é tão importante, né, porque ela vai lá categorizar e classificar os perigos, né, as fontes, vamos dizer assim, de onde podem advir riscos para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, por isso que é tão importante. E essa mudança de 2026, sob a nossa perspectiva, ela vem reforçar uma dúvida que existia, né, sobre contemplar ou não, né, esses riscos dentro desse sistema protetivo, né? Mas era, vamos dizer assim, uma dúvida que vem a ser sanada agora com essa modificação que passa a valer, sob o ponto de vista administrativo, tá? No ano que vem. No ano que vem, mas que sob o nosso ponto de vista já existe desde 2019. Desde 2019 e entrou em vigor em 2022. Então, desde 2019 já há o reconhecimento de que o estresse no trabalho, de que a sobrecarga, de que a assédio, tudo isso provoca a saúde mental, quer dizer, isso provoca reflexos na saúde mental do trabalhador. Ela já reconhece isso. Quer dizer que, e essa norma hoje, então, ela vem fazer valer isso, é isso? Que hoje não é cumprido pelas empresas, seria assim? Acho que a história é bem mais antiga, né? Acho que o doutor pode depois confirmar, né? Foi uma ótima pergunta, né? Porque sobre essa questão pairam diversas divergências, dúvidas, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que as doenças mentais e, vamos dizer, o sofrimento mental decorrente das relações de trabalho, né, da forma como o trabalho se organiza, existe já há muito tempo. Desde sempre, a ciência, né? Não é novidade, tá aí, né? Eu acho que o Dr. João vai poder nos ajudar a esclarecer. E já fazem parte de diversas pesquisas, né, diversos estudos validados, com dados validados, né? Então, não é propriamente uma questão nova, só uma questão polêmica que ela venha a ser, vamos dizer, tratada dentro desse sistema de proteção do trabalho. E é natural que esses problemas decorram do trabalho, porque, veja bem, o trabalho é um grande organizador da nossa vida, né? Nós programamos o nosso lazer a partir do trabalho. A gente programa o nosso estudo a partir do trabalho. O nosso desenvolvimento pessoal, muitas vezes, está atrelado ao nosso trabalho, aos nossos horários de trabalho, até a nossa convivência familiar. Ela depende, né, muitas vezes, dessa organização do trabalho. Então, como é que nós vamos dizer que isso não se reflete tanto no nosso corpo físico como no nosso, né, na nossa saúde mental? Essa é uma das questões, mas isso já vinha contemplado na NR17, porque a NR17, que trata de ergonomia, ela fala da adaptação do ambiente de trabalho ao trabalhador e não o contrário. Só que agora nós temos mais estudos, mais dados, né, e dados preocupantes, e isso, vamos dizer, ficou mais claro a partir dessa modificação, né? Mas eu acho que a ciência está ali para nos ajudar a compreender esse fenômeno. Agora, o fato é, então, que a partir de 2026 as empresas vão sim ter que ter um programa de gerenciamento de riscos, vão ser, digamos que, obrigadas a obedecer essa norma regulamentadora número 1, embora ela já exista aí há muito tempo. Doutor, você, né, da área da saúde mental, vocês especialistas, como é que veem essas alterações da NR? Quais são as expectativas? Essas alterações são muito louváveis, bem-vindas do ambiente médico, né, e pela sociedade, acredito que também, né. Como a doutora falou, essas preocupações psicossociais sempre existiram, né. Trabalhadores que padecem de transtornos mentais, seja advindos do trabalho ou advindos de um ambiente externo, mas que acabam tendo um prejuízo no trabalho, sempre existiram, né. Haja vista que os trabalhadores de saúde são obrigados a notificar
doenças relacionadas ao trabalho há muito tempo, né? Desde 1999, se não me falha a memória. E dentro dessas notificações de doenças relacionadas ao trabalho, existe lá o item, né, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, isso vem lá desde 1999. O que acontece, não só no Brasil, mas no mundo todo, é que boa parte da questão de saúde mental, ao longo dos séculos, vamos dizer assim, ao longo dos anos, é sempre deixado um pouco de lado. Muito por preconceito, estigma de doença mental, estigma do psiquiatra, né? Falta de informação principalmente, né? E graças a manifestação, né, da saúde mental através dos psiquiatras envolvendo a população, isso está sendo levado à tona. Esta norma que vem agora, né, ela traz holofotes, né, porque, como a doutora disse, já é um pouquinho mais antigo. O que o governo, de certa forma, está tentando fazer é colocar holofotes. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Agora, digamos assim, é para valer. Vamos respeitar isso Vamos aqui. respeitar. Porque o assunto está um pouco fora de controle, né? Totalmente, né? Você citou uma estatística de Santa Catarina, né? No Brasil, aí, pelo que eu levantei, são 400 mil pessoas, né, afastadas em 2024, né, por transtornos mentais, né, relacionados ao trabalho. Isso daí a gente tem que ver, isso parece que foi um número maior do que em 10 anos, né? Isso segundo dados da Previdência. Só em 2024 a gente teve um número então maior do que nos últimos 10 anos de afastamento de trabalhadores por questões de saúde mental. Olha só a gravidade e a importância desses números, desses dados. Isso com certeza piorou muito, né, pós-pandemia, durante a pandemia e muito pós-pandemia, né, porque, digamos assim, durante a pandemia muitos trabalhadores e muitos dos que sofreram muito, né, principalmente da área de saúde, né, claro, tem outras classes de trabalhadores que padecem muito mais, né, a gente pode citar os educadores, né, a parte da educação, telemarketing e vários outros setores, né, tem setores especiais que têm uma predileção, vamos dizer assim, a ter um transtorno mental, né. Então, essa norma ela é extremamente necessária, né, e tem que ser atuado realmente os locais, né, tanto públicos quanto privados, né, que não respeitam a norma e não tem isso dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, né, porque a norma, a doutora vai poder explicar talvez um pouquinho melhor, que ela especifica que deve conter no programa de gerenciamento de riscos da empresa, né, dados, né, psicossociais, né, dos seus trabalhadores, né. E como é que vai funcionar isso na prática? O que determina a norma regulamentadora número 1 a partir de 2026? O que as empresas vão ter que implantar? Como é que elas vão ter que cuidar dessa questão saúde mental dos trabalhadores? Isso não está bem definido na norma. A norma, o que ela contempla é que as empresas, né, onde existam riscos psicossociais, têm que contemplar a questão nesse programa. Então, as estratégias que serão utilizadas, elas não estão claras, né? Nós estudamos essa questão junto aos nossos médicos, peritos e também com o auxílio de representantes, né, das associações de psicólogos, de ergonomistas e tudo mais. E diversas, vamos dizer, ideias têm surgido, né? O fato é que o Ministério do Trabalho editou um guia, né? O guia também deixa aberto para as empresas elaborarem as suas próprias estratégias, né? Mas a gente já tem uma ideia de que algumas questões funcionam, outras nem tanto, né? Por exemplo, o que funciona e o que não funciona? Eu acho que muitas vezes você precisa de um programa de longo prazo. E uma coisa que vem sendo pouco falada, que eu queria utilizar essa oportunidade para externar, é que justamente esses dados da Previdência, por exemplo, são dados de absenteísmo, ou seja, de faltas ao trabalho. E tudo isso ele tem que ser gerenciado em um outro programa que está contemplado na NR7, que se chama Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional, PCMSO. Né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lá fala o seguinte, né, que você precisa fazer um controle, né, uma vigilância ativa e passiva. Né? Então, o trabalhador está se sentindo mal, ele precisa do serviço médico, ele vai até o serviço médico, isso tem que ser registrado. Tá? Ele falta ao trabalho, isso também tem que ser registrado.
né? Essas faltas, no seu conjunto, eles traçam um perfil de distribuição e de, vamos dizer, motivos pelos quais as pessoas estão se afastando, né? Então, será que isso não está localizado num determinado setor mais sensível, mais crítico? Será que ali nós não temos um chefe que talvez não esteja conseguindo... Preparado, né, para lidar com a sua equipe. Exato. Então, esses dois programas, eles têm que caminhar junto. E isso, né, vamos dizer assim, traz uma grande responsabilidade para o médico do trabalho, porque essa vigilância epidemiológica dentro dos ambientes de trabalho é uma obrigação, está contemplada na NR7 e agora ela tem que casar com essa NR1, com a norma regulamentadora 1. Esse é um ponto. A outra é justamente verificarmos que nós temos hoje, pelo Ministério da Saúde, né, e também pelo Ministério da Previdência, uma lista das doenças relacionadas ao trabalho. Elas estão um pouco em descompasso, porque a primeira lista, né, até o doutor mencionou, ela é de 99, essa lista foi validada pela Previdência. E agora, no ano de 2023, foi editada uma nova lista, né? E essa ainda não foi incorporada no decreto da Previdência. Mas ambas as listas, elas falam de fatores psicossociais, né? Quais são aqueles fatores que podem influenciar na saúde mental, né, desses trabalhadores, dessas trabalhadoras nos ambientes de trabalho. E o que nós temos ali? Que nós já sabemos. Empresas que a jornada ela é noturna, existe uma sobrecarga, ela pode influenciar. Trabalho com muitas metas, ou metas muito complexas, né, de serem atingidas. Busca de resultado e tudo mais. Qualquer custo. Exato. Isso também é um fator estressor. A ameaça de desemprego é também um fator. Assédio. também Moral, sexual. Também um fator. Então, todas essas empresas que têm essas características, tá? Ritmo intenso, muito intenso, né? Máquinas que não param nunca e o trabalhador tem que, né, acompanhar também, né? Então, empresas que têm esse perfil produtivo, elas já, obrigatoriamente, elas têm que prever uma solução, né? Isso pode ser o quê? Capacitação das lideranças, né? Para que elas estejam preparadas para identificar os casos e intervir, porque o que interessa? Prevenção. Prevenção. Né? Não adianta, né, depois remediar. Exato. E rever os seus processos produtivos, rever a organização do trabalho, porque a forma como o trabalho se organiza influencia, né? Se eu tenho um chefe ou um grupo que me pressiona muito por resultados, porque tem isso, né, também. Muitas vezes você ganha por produtividade do grupo. Então, você não tem só um chefe te cobrando, você tem o grupo todo te cobrando, né? Isso é uma característica de alguns processos produtivos. Mas vamos ver, esses grupos, como é que está a cabeça, né, desse pessoal? Então, são questões que precisam ser solucionadas. Então, né? O buraco é mais fundo, digamos assim. Né? Quer dizer, a partir de 2026 as empresas vão ter que se adequar, se vê que vai ser necessário um trabalho bastante grande e aprofundado delas, apresentar esses planos de gerenciamento, prevenção, e elas têm um prazo para apresentar isso sob condição de repente, levar uma multa? O prazo agora passou para maio de 2026. Então, até maio de 2026 elas têm que ter esse plano, para o Ministério do Trabalho, né? Sim. No caso do Ministério Público do Trabalho, é outra questão, porque nós ajuizamos já ações, já existem ações ajuizadas. Desde 2022, você falou, Exato. Né? E seguiremos, né, investigando e ajuizando da mesma forma. A gente tem falado aqui bastante sobre a questão da saúde do trabalhador, dos transtornos mentais. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né, doutor? O que tem provocado esse grande número de pessoas faltando trabalho, né? Absenteísmo, a gente viu aí no Brasil mais de 400 mil em um ano, Santa Catarina mais de 37 mil casos registrados no ano passado. Né? O que tem feito isso aumentar e o que está por trás disso, na verdade? Claro que a doutora aqui já trouxe
né, algumas informações. Eu queria que você, como especialista, falasse um pouco. Não é uma causa somente, né? A gente não pode apontar que é somente o trabalho, né? Existe uma questão social de como a sociedade está hoje, uma sociedade um pouco mais acelerada, meios de comunicação, né, que muitas vezes ajudam, né, a procurar ajuda e também ajuda a pessoa a ter o seu crescimento pessoal, né? Mas também a quantidade de estresse, né, que ela vive no trabalho, ela segue vivendo às vezes quando ela sai do trabalho. Então é um somatório de eventos. Então a gente tem que tentar minimizar em todos os locais, né? Então, por isso que tem aumentado. Então, em momentos que ela tem o estresse no trabalho, que poderia ser reduzido e não é, agora a norma vem para isso, né, para a gente identificar, prevenir e evitar que o trabalhador, o paciente adoeça, né, e tenha mais um afastamento. A gente tem que lembrar que todo o conjunto do ser humano, né, 24 horas, influencia ele a adoecer. Porque ele pode ter um estresse grande no trabalho, mas ele saindo dali, 1 minuto depois, ele está fazendo alguma coisa prazerosa, alguma coisa que lhe dê energia, que lhe dê ânimo, né? Então ele acaba consegue desvirtuar, digamos assim, dissociar. Né? Agora tem pessoas que não conseguem disso, porque tem um estresse lá fora, porque já tem uma predisposição genética, uma predisposição social, ela também é adoecer. A gente tem que lembrar disso, a gente não pode apontar, né, somente o trabalho, mas existem várias questões que facilitam também a pessoa adoecer. Tem uma questão também que, graças ao maior acesso à saúde pública e também à saúde mental, né, apesar de ainda ser bem defasado, infelizmente, as pessoas procuram mais ajuda, né, e, consequentemente, conseguem, muitas vezes, né, um afastamento. Então, tem esse dado também. Essa norma também vem para ajudar a ter menos afastamento, vamos dizer assim, porque isso, né, a gente temos dados hoje da OMS que a cada $1, né, que se investe em tratamento de ansiedade e depressão, se volta $4 para a economia. Então, quem sabe, né, daqui para frente, haja vista que isso vai pegar muitas empresas privadas, vão ter que se adequar, vão ter que ver como é que está a casa, né, vão ter que organizar, a gente vê que vai ter um reflexo econômico, né, porque quando o trabalhador adoece, não é só o trabalhador que adoece, o sistema ali está meio adoecido. Adoece ele, adoece a família, Isso. Impacta na produção da outro empresa, trabalhador também, né? E também, por fim, no nosso sistema de saúde. Exatamente. E no nosso sistema previdenciário também. Porque isso É isso aí, exatamente. Porque são afastamentos, no geral, longos. Exatamente. Né? São afastamentos longos. Qual é a que média? geram... A gente tem isso? Não tenho ideia, mas são os mais longos. São os mais longos. Registrados pela Previdência. Sim. Inclusive, doutora Márcia, vocês têm uma plataforma de dados que se chama Smart Lab e a gente vai ver agora, então, alguns números com relação ao absenteísmo, a falta dos trabalhadores por conta de transtornos mentais, acidentes de trabalhos e tudo mais. Dá só uma olhada. O número de dias perdidos de vida saudável e de atividade produtiva por problemas de saúde mental foi de mais de 615 milhões no Brasil de 2012 a 2024. O total de dias perdidos por conta de afastamentos acidentários e em função de transtornos mentais foi de mais de 3 mil em 2012 no Brasil e até 2024 chegou a quase 30 mil em todo esse período. Já a concessão de benefícios previdenciários associados à saúde mental, acidentes e outros ficou assim. Em 2012, no Brasil, foram mais de 213 mil. Até 2024, passou de 471 mil. Aqui no estado, em 2012, chegou a quase 20 mil. E até 2024 foram mais de 34 mil concessões. Doutora, a gente pode ver aí então que são números bastante preocupantes, como a gente já vem falando aqui ao longo do programa. Qual é a leitura que dá para se fazer a partir desses dados mostrados aqui, dados da plataforma de vocês, a Smart Lab? Bom, falar um pouquinho dessa plataforma, né? Uma plataforma que tem auxiliado muitas instituições públicas e privadas, também os Centros de Referência ao Trabalhador, né, secretarias municipais e estaduais de saúde. É uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em conjunto com a OIT,
né? O site é o smartlabbr.org.br e ele traz, apoiado, né? Ele é apoiado pelo Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e diversas outras instituições. São dados alarmantes, né? Ele traz uma sequência histórica desde o ano de 2012, até o ano de 2024. E nós verificamos que o absenteísmo, por essas causas, ele sempre foi alto. Não são números assim para serem ignorados. Porém, na pandemia, durante o período da pandemia, principalmente no ano de 2020 e 2021, ele tem um pico, né? Ele sobe bastante. Depois desce um pouco, né? Volta para os patamares anteriores, só que no ano de 2024 ele explode, ele dispara realmente. Então a gente observa primeiro que algo tem que mudar, né? Essas relações elas têm que melhorar urgentemente. E como fazer isso, né? Isso também se reflete nos números de denúncias que nós recebemos no órgão. Por quê? Porque o órgão sempre recebeu muitas representações relacionadas ao meio ambiente e à saúde do trabalhador em geral. Isso responde a muitos anos por quase 50% da nossa demanda total. Agora, os casos envolvendo discriminação no trabalho e assédio moral no trabalho, eles realmente tiveram uma curva ascendente que se acentua muito depois da pandemia. A gente sai de 10, 15% e vai para quase 30% de toda a distribuição do órgão. Então, é um sinal, né? A sociedade, os trabalhadores estão pedindo ajuda, socorro. É um socorro mesmo e eles se expressam por esses números, né? E eu acho que... E fora os números que não chegam até vocês, que não chegam até nós, que são subestimados muitas vezes. Muitas vezes, sim. Agora, quando a gente fala de assédio dentro da empresa, a gente pode ser um pouquinho mais específico? Qual é o maior tipo de assédio? A gente tem assédio moral, assédio sexual. O que mais acontece? Dá para trazer essa estatística? Acho que hoje a gente tem que pensar realmente a forma como as empresas se estruturam, né? A gente precisa pensar mais em pessoas, né? Não adianta a gente falar, ó, a meta é essa e se vire para cumprir, né? Porque na realidade vão se utilizar expedientes, né? Que muitas vezes não são, vamos dizer, os mais saudáveis. Não são humanos. Não são humanos. Então, é justamente isso. Acho que nós precisamos humanizar as relações de trabalho, né? Compreender que o trabalhador e a trabalhadora não são robôs. Como o doutor colocou, existe um componente pessoal, existe, né, o componente do trabalho. Então, que o trabalho ele sirva para aliviar essa carga que muitas vezes, né, dentro da sociedade, ela está, vamos dizer, pesada. Nós não conseguimos dissociar o homem e a mulher trabalhadora, né, da mãe, do pai. Todos somos, né? Somos integrais, todos né? Somos integrais. Então, assim, nós precisamos compreender isso, né? E trazer isso para as relações de trabalho, porque o trabalho, eu acredito, ele pode ser um promotor de saúde. Deveria ser. A gente se realiza pelo nosso trabalho, né? A gente consegue gerar pessoas mais felizes a partir do trabalho e não o contrário. Não é verdade? Sob pena de a gente ter uma sociedade cada vez mais doente, mais adoecida. E aí a gente tem falado muito de transtornos mentais, dos problemas que tem provocado esse excesso de trabalho, essa carga excessiva, assédio e tantos outros problemas dentro da empresa, né? Que tipos de transtornos a gente tem visto aí nas pessoas a partir disso? Quais são os mais frequentes? Os mais frequentes desses afastamentos que mencionamos, né, é depressão, transtornos depressivos, transtornos ansiosos e transtornos de estresse, né? Dentre eles também se encontra a questão do burnout, né? Que é aquele esgotamento físico e psíquico relacionado ao trabalho, em que ele só tem isso no ambiente de trabalho. Basicamente a definição é essa, né? Que ele tem um sofrimento mental intenso, mais relacionado ao trabalho. E quando ele sai do trabalho, em outras esferas da vida, ele fica bem, né? Só que, obviamente, fica aquele pensamento insistente do trabalho, né?
E tudo isso aí são motivados, né? Como eu falei, né? Tem toda uma situação, né, propícia para a pessoa às vezes adoecer. Às vezes é o trabalho, às vezes é o trabalho com a genética dele, o trabalho, as relações familiares, tudo isso facilita. Mas é claro, como a doutora já colocou muito bem, né, a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, às vezes mais no trabalho do que em casa com a família ou em momentos de lazer, né? E quando sai do trabalho, fica pensando no trabalho, não consegue desligar. Então a gente tem que ter ensinar o trabalhador de certa forma, né, nós também a dissociar, né? O trabalho não tem que ser a nossa vida, né, mas tem que ser um complemento, um agente modificador de crescimento pessoal, né? A gente não tem como se eximir do trabalho, né? O fato, às vezes, de querer se eximir do trabalho também pode ser apontado aí como um problema, às vezes, né? Psicológico, nesse sentido. Então, a gente só temos que adaptar, né? Adaptar da melhor forma. Com certeza. A gente vê, então, essa norma, né? Exigindo providências urgentes das empresas, sob pena de a gente, né, ter essa sociedade cada vez mais adoecida. Porém, também, eu penso que o próprio trabalhador, ele precisa também se olhar, se ver, se enxergar e também pedir ajuda quando essa ajuda não está vindo de onde tem que vir. Ele próprio precisa pedir ajuda. Quando, né, pedir essa ajuda? Esse é um fato interessante, né? Por que após a pandemia teve esse boom, né? Porque quando estivemos na pandemia, quando se ligava a televisão, além de falar que tem tantas pessoas doentes, tantas pessoas estão com vírus, tantas pessoas na UTI, etc., o número, digamos assim, biológico da situação da pandemia, o segundo tópico que vinha, quando não era o primeiro, era o quê? A saúde mental. Muitas pessoas vão adoecer de saúde mental na pandemia, idosos principalmente, devido ao isolamento social e aquilo que a gente viu. De fato. Então, o que aconteceu? Por que teve esse aumento? Porque na pandemia teve um holofote, né, na mídia principalmente, em relação à questão de saúde mental. Então, aumentou muito a demanda. Por isso que reflexo em 2024 desse crescente, né, de absenteísmo, né? Então, a maneira de procurar ajuda vai ter que ser revista, né, na sociedade em relação à saúde mental, tanto serviço público quanto serviço privado de saúde mental, né? E as empresas vão ter que estar notando, o médico do trabalho vai ter que notar, opa, essas pessoas que estão aqui sobre a minha custódia, né, sobre essa empresa, podem padecer ou não de transtorno mental? Como é que vai ter que ser esse olhar? Vai ter que ter psicólogo nas empresas, vai ter que ter uma equipe terceirizada que olhe por isso, que gerencie, ajude a gerenciar, porque é algo complexo. Saúde mental é complexo, né? É complexo, mas é tratável, né? As doenças psiquiátricas, as doenças mentais são tratáveis, né? Através de psicoterapia, atividade física, medicação, mas são doenças potencialmente tratáveis. Agora, o melhor caminho, a melhor saída é a prevenção. É a prevenção, sem dúvida. Não precisar de tratamento. Exatamente. Né? Quando a gente precisa de tratamento, quer dizer que está um pouco tarde, né? Então, os melhores países, né, digamos assim, os países mais desenvolvidos têm trabalhado com estratégias de prevenção, né? Desde a criancinha até o idoso, né? Porque o tratamento custa caro para todo mundo, principalmente para a pessoa que padece e para a família e para a sociedade. E lembrar também que temos também o presenteísmo, né? Que às vezes a pessoa está num quadro de saúde mental deteriorado, né? Mas está indo trabalhar forçado por diversos motivos, às vezes por assédio, que se você não for, você vai ser demitido, se pegar mais uma vez um atestado. Então, e daí a pessoa acaba indo e não tendo uma produtividade, né, adequada, né, para si e para a empresa, né? Que a gente tem um balanço, né, entre aquilo que o empregado quer, né, o trabalhador quer, e aquilo que o empresário, né, o patrão quer. Então, a gente tem que ver esse balanço como está. E às vezes esse balanço está tão disforme que gera problemas, né? Gera crises do trabalho, né? O ambiente está adoecido, né? Doutora, quer complementar? Não, eu acho que o doutor falou muito bem, né? Eu acho que a gente realmente precisa, acho que a norma traz luzes, né? E acho que essas luzes vermelhas foram acesas na pandemia. Pode ser visto como uma questão negativa, mas por outro lado, eu acho que talvez nós tivéssemos um problema que estava sendo abafado muitas vezes por preconceito, né? E eu acho que nós precisamos naturalizar. Isso faz parte, né, das relações de trabalho. Nós não podemos excluir o trabalho dessa equação. Então,
A Organização Mundial da Saúde, ela fala dos determinantes sociais da saúde, né? Toda a gama, vamos dizer assim, de influências que podem colaborar no processo de adoecimento, né? E o trabalho está lá. Então, realmente, o trabalho faz parte, a gente não consegue tirar. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Temos que tentar, né, fazer da melhor forma possível, realmente tirar esses preconceitos, esclarecer, né, as lideranças, né, sobre este problema, né, que não pode ficar embaixo do tapete. Exato. Tem que vir à tona. Ele tem que vir à tona. E a gente tem que preparar essas equipes para identificarem os casos, fazer essa intervenção. Isso é muito importante. Eu acho que isso também dá força para o próprio trabalhador, a partir dessa obrigatoriedade da empresa de criar esses programas, do trabalhador também se sentir amparado e também exigir que se faça valer. Exato. Hoje nós temos, né, também uma figura legal que é a CIPA Assédio, né? Então, ela não pode ser, ela tem que ser vamos dizer, um ambiente onde se possa falar livremente do assunto, levar esclarecimento, onde os próprios trabalhadores, eles conseguem criar mecanismos para lidar com isso. É muito, muito interessante isso, porque muitas vezes o trabalhador sequer é ouvido, né? E o trabalhador e a trabalhadora, quando são ouvidos, eles conseguem trazer soluções que são muito adequadas. Então, eu tive um exemplo, né, disso muito recentemente, uma negociação que nós tínhamos com relação a uma empresa, né, o número de afastamento muito grande, um grave problema para a reabilitação profissional, e eu pensava na reabilitação física, que era o objeto da ação. E quando a gente foi discutir isso com os trabalhadores, o que eles trouxeram como uma das soluções possíveis? Eles falaram que o nível, o número o alcoolismo era muito alto. E aí eu fui pesquisar nesse ramo de atividade, realmente é altíssimo. E isso já estava no manual das doenças, né, relacionadas ao trabalho de 99. Uau. Então, quer dizer, o trabalhador sabe, porque é ele que está sentindo. Ele que está no dia a dia, exatamente. Então, ele precisa ser ouvido. Ele tem informações valiosas. Exato. Precisa ser ouvido. Doutor João, quais são os sinais que a pessoa pode perceber em si de que não está bem, que está com algum problema, de repente algum transtorno psicológico, algum problema de saúde mental, e o que fazer a partir daí, a quem recorrer? Então, são vários sinais assim que são mais importantes e que a gente tem que estar atento, principalmente se a pessoa começar a diminuir os seus interesses em atividades prazerosas, ter problemas relacionados à fadiga, cansaço extremo durante o trabalho, uma lentificação, né, psicomotora, né, de pensar ali no trabalho, e começar a ficar mais desatento, insônia, né, irritação. Irritabilidade também é um sintoma importante, né, tanto no trabalho, né, quanto fora do trabalho. Então são sinais aí que a pessoa tem alguma coisa que está diferente. A evitação de ir ao trabalho, né, então ela deve buscar ajuda. Onde buscar ajuda, né? Pode ser com o seu médico de confiança, pode buscar auxílio do médico do trabalho também, né, para ele orientar, né, o que deve ser feito, né, e ali a gente vai ter os primeiros passos, né. Vai ser o médico de confiança e o médico do trabalho são uma ponte para a gente começar a vislumbrar uma prevenção, né. É importante que, ao aparecerem os primeiros sinais, já buscar ajuda, não deixar que isso fique, se demore para buscar uma solução, porque a tendência é só se agravar e aí fica cada vez mais difícil um tratamento. Né, exato. Doutor? Doutora Márcia, e as empresas que já quiserem ir se adiantando, já quiserem ir, né, buscando algumas ideias para o que fazer a partir da norma regulamentadora, o que implementar para modificar o ambiente de trabalho, né, e promover melhoras para os seus trabalhadores, a quem elas podem recorrer, o que elas podem ir fazendo já, né? Acho que a primeira coisa, ela precisa alinhar isso com o seu próprio staff, né? Engenheiros, médicos,
do trabalho, técnicos e tudo mais. Conhecer o seu próprio ambiente. Se ele tem um desses, vamos dizer, fatores estressores ou que tem influência na questão psicossocial, que já estão reconhecidas, né, nessas listas de doenças e tudo mais. Então, primeiro conhecer o seu ambiente. Acho que um segundo passo é conhecer os motivos pelos quais os seus trabalhadores se afastam, né? Então, eles têm esses dados, porque o trabalhador apresenta o atestado. Esse atestado, o que vai para a Previdência, o que estão nesses dados, né, disponíveis no Smart Lab, são os afastamentos, muitas vezes, superiores a 15 dias. Mas os 15 dias anteriores, eles não estão registrados ali. Então, quer dizer, o problema pode ser muito maior. E esses dados estão em poder das empresas. Isso deve ser considerado, verificar a distribuição e o perfil do afastamento de cada setor ou de cada função. Ali pode estar o problema. Então, reconhecer o seu espaço, o seu ambiente de trabalho. E aí ter um planejamento para a intervenção. Algumas coisas podem funcionar em ambientes, vamos dizer assim, que congregam trabalhadores de vamos dizer, de uma certa escolaridade, mas não vai ser a mesma estratégia para outros, muitas vezes, né, de menor escolaridade. Então, tudo isso tem que ser adaptado, né, tem que ser pensado com profissionais, né, da saúde, profissionais, né, psiquiatras, psicólogos, e adequado à sua própria realidade. Então, não tem receita de bolo. Não tem mágica. Não tem mágica. Cada um tem que conhecer o seu ambiente a sua realidade, e fazer a intervenção a partir daí. A partir daí. A escala 6x1, de alguma forma, provoca algum impacto positivo, vem ajudar? Acredito que sim, enquanto sociedade, porque nós temos que compreender que existe vida além do trabalho, né? E eu não sou o melhor exemplo, mas assim, existe. A gente tem que lutar por isso. Agora, nós temos uma realidade um pouco cruel no Brasil. Então, eu reduzo o horário, posso ter 2, 3 empregos? É isso que acontece, por exemplo, no setor saúde, e, né, onde é praxe a escala 12/36, e a pessoa tem 2 vínculos. Quer dizer, isso piora, né, Com certeza. o seu problema. Só então, piora a situação. Acho que ele vem em boa hora, eu acho que pode, inclusive, né, existem estudos, né, falando, né, até no incremento da economia, porque essa pessoa vai ter mais tempo para dedicar ao seu lazer e isso movimenta a economia de alguma forma, ou ela vai estudar, né, mas eu acho que tem que ter uma travinha ali, porque realmente para você diminuir a jornada, para pegar um segundo trabalhar, emprego, aí é pior. E a nossa realidade econômica, ela é um pouco cruel com relação a isso, né? A gente tem muita gente empregada, mas o nível salarial ele não tem acompanhado. Doutora Márcia, doutor João, para nós finalizarmos, né, o que ganham empregados e empregadores a partir da execução dessa norma regulamentadora que entra em vigor a partir do ano que vem? Ele não só ganha empregados e empregadores no tocante à questão aí da saúde mental, do melhor desenvolvimento do trabalho, consequentemente um melhor bem-estar para ambos, né, e podendo daí fazer isso com a sociedade, com as suas famílias. Mas também ganha a economia como um todo, né? A gente não vai deixar de falar isso, né? Que daí toda a economia vai girar de uma forma melhor, uma sociedade mais saudável, num ponto de tempo, né, um ponto de vista que é extremamente importante para o ser humano. A gente passa, como eu repito, né, muitas horas no trabalho, mais do que na nossa casa. Então, é de suma importância a gente ter esse olhar psicossocial, né, porque o olhar, digamos, físico, né, a gente já tem EPI, equipamento de proteção individual, para muitos trabalhos, né, seja de altura, etc. Mas qual que é o EPI, né, para a saúde mental, para a nossa mente? Então, a gente tem que desenvolver esse EPI. E essa norma aí vem dar um alento, né, uma luz. O que a gente vai fazer? O que vai surgir daqui para frente? Algo tem que ser feito. Doutora? Eu também acredito, assim como o doutor, que a gente ganha muito enquanto sociedade. Acho que essa questão, ela
vai desmistificar um pouco nessa questão da saúde mental. E com isso espero realmente que a gente consiga ter ambientes mais saudáveis, né? Realmente promotores da saúde, ambientes também mais democráticos. Eu acho que hoje, muitas vezes, os trabalhadores eles não têm voz, eles não são, né, ouvidos. Então, a gente espera que realmente a gente consiga criar esses ambientes, né, onde as pessoas consigam se expor, né, sem medo, que tenham voz ativa. Então, acho que vai ganhar, sim, toda a sociedade e espero que as empresas, elas realmente sejam sensíveis, porque, como o doutor também colocou, isso tem reflexos, sim, né, na gestão, né, de pessoal. Hoje nós temos um turnover, né, uma troca, né, de postos de trabalho que ainda é muito grande. Isso é investimento perdido, né? É muito triste a gente ouvir o relato de um trabalhador que ele fala assim: eu não consegui ficar nessa empresa porque eu não dei conta. Isso é triste. A gente, né, pode ser melhor que isso e eu acredito que essa norma pode trazer esse benefício. Também acredito, a gente vai ficar na torcida, né, por ambientes de trabalho mais saudáveis, por uma sociedade mais saudável e mais feliz. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no Vamos Conversar, doutora Márcia, doutor João. Que alegria, muito obrigada. A gente que agradece, Rafaela. Obrigado mesmo. E assim então nós vamos encerrando o programa de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau.